Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Vamos falar de saúde? Como é que anda a sua saúde, hein? E da sua família? Olha, você já pensou que às vezes parece estar carregando o mundo nas costas? Ah, nem sempre a coluna aguenta não. Ela reclama, né? Dá uma dorzinha aqui atrás, né? Mas calma que tem um jeito. Comigo aqui, ó, quem tá? Doutor Henrique, tudo bem, doutor? Oi, Andréia, tudo bom? Tudo ótimo, doutor. Tem muita gente reclamando de dor na coluna nesses tempos aí de pessoas que estão trabalhando em casa, estão enfrentando a quarentena mais sentados. Isso aí virou a rotina do pós-quarentena, né? O pessoal acabou fazendo a transição da empresa direto para casa, mas não teve tempo de estruturar uma estação de trabalho adequada, e a gente tem tido muita reclamação aí com um pouco de sobrecarga, né? Tempo sentado numa estação não adaptada, e aí começa, né? Sobrecarga de cervical, sobrecarga de lombar. Acho que a quarentena é uma hora boa até para a gente fazer essa reflexão, né? De cuidado com a postura, de organização de treino, não só a questão da estação de trabalho propriamente dita, mas também repensar um pouco toda essa rotina, né? A gente via muita gente há muito tempo pedindo para ter um pouco de flexibilidade no horário das empresas, e a hora que ele chegou é a hora da gente usar isso a nosso favor, né? É que porque foi tudo muito rápido, né, doutor? A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa começar, que de repente a sala virou home office, o quarto virou home office. Então, aquela cadeira que a gente passa uma maior parte do tempo agora, durante a quarentena, nem sempre é a cadeira ideal, né? Às vezes as pessoas passam 8 horas ali sentada, aí a coluna não aguenta mesmo. Por exemplo, doutor, quem está trabalhando de home office nesse período aí que tudo se inverteu de uma forma muito rápida, que medidas que ela pode adotar para que a coluna não sofra tanto? Por exemplo, levantar de vez em quando, esticar um pouquinho a perna. Na verdade, assim, a gente foi selecionado lá atrás como uma espécie muito ativa, né? O ser humano, no começo da história dele no planeta, ele ficava 8 horas em atividade física entre os seus deslocamentos, né? Entre buscar comida ou Caminhar, lutar, sair de casa, né? fugir, voltar e tal. De repente, a gente, na vida moderna aqui, a gente inverteu muito isso, né? A gente fica 8, 10 horas sentado na frente de um computador, e aí, além de ter a questão da postura, da sobrecarga, a gente tem a falta da musculatura para agir nesse contexto da gravidade. Então, assim, eu acho que existe sim uma questão de ergonomia, onde a gente precisa ajustar altura de tela, teclado, apoio de antebraço, altura da cadeira em relação à mesa, suporte de pé. A gente precisa ter o joelho trabalhando em 90 graus com o pé apoiado, precisa ter o cotovelo trabalhando em 90 graus com o apoio do antebraço, mas a gente precisa também, mais do que tudo isso, de ter uma rotina ativa de treino, né? Treino, atividade física, enfim, não estou pedindo para ninguém virar medalhista olímpico, Nenhum né? atleta, né? Nada disso, né? Mas assim, mas a gente precisa ter uma rotina de treino, Tem né? que pôr o Uma corpo para espécie mexer. uma espécie que foi feita para ter o seu metabolismo ativo por 8 horas no dia, não pode trocar isso por 8 horas sentado, né? Então, sim, uma ideia é a gente ter alguns breaks e conseguir fazer algumas mudanças de posição ao longo do dia, mas também ter uma organização de treino mesmo, de atividade física mesmo, reservar algum horário do dia para que você consiga de fato oxigenar essa periferia, levar sangue para essa musculatura e ativar essa musculatura para uso na sua própria rotina. E aí, na rotina, fazer o uso disso, né? Então, você ter a musculatura abdominal te sustentando, por exemplo, numa posição sentada e não simplesmente soltar o corpo Tem numa gente que cadeira. senta bem relaxada. Ah, eu tô em casa mesmo, tô trabalhando em casa, e já fica relaxado, né? Esse relaxar, sentar de qualquer jeito, não faz bem, né, doutor? Tem muita gente sentando em cima da perna, trabalhando na cama, coloca uma almofada para apoiar o notebook, enfim, a gente acaba girando, escorregando a bacia e se apoiando na cadeira. Eu acho que a gente precisa ter
enfim, é como eu estava falando, um uso mais ativo da musculatura antigravitacional. Então, se eu estou sentado, né, tentar entender e trazer essa percepção corporal para a sua rotina. Uma coisa que eu, por exemplo, na minha rotina comecei muito a prestar atenção, a gente é cirurgião, fica muito tempo em pé operando. E durante a cirurgia, será que eu estava com a postura adequada? Será que eu estava usando a musculatura antigravitacional para estabilizar o meu corpo durante aquelas horas de cirurgia? E aos poucos, na medida em que a gente vai levando isso para a nossa rotina, a gente vai adquirindo essa consciência corporal até que ela consiga ficar mais automática, né? Então a gente consegue mudar, né? Não é uma coisa assim, olha, eu passei a vida inteira com essa postura, com essa posição. Não, a gente tem que pensar como é que nosso corpo está, se ele está numa forma correta, né? E tentando mudando, nem se for aos poucos, né, doutor? Tentar uma postura mais ereta, às vezes nem é tão confortável assim, mas diminui a dor na coluna. No começo, se você pegar uma pessoa que não está acostumada a manter a posição antigravitacional, ela vai sentir até dor, uma queimação nas costas, porque a musculatura vai estar dando sinal de fadiga, né? Mas é treino, né? Então, precisa de fato mudar uma chavinha, que eu brinco, né? Que você precisa começar a prestar uma atenção com a sua postura ao longo do dia, e treinar. Né? Ninguém consegue ir lá e fazer uma maratona de um dia para o outro. Né? O atleta, para fazer a maratona, ele tem uma programação de treino para adquirir essa resistência muscular, para corrigir o gesto mecânico, para ele não se machucar ao longo dessa caminhada aí, né? Desse processo de treino. E a mesma coisa a gente deveria fazer com a nossa postura do dia a dia. A gente deveria começar treinando, começar a buscar uma percepção corporal e tentar se corrigir ao longo do dia. É evidente que não tentar fazer uma mudança brusca de um dia para o outro, mas tentar de alguma maneira começar a se organizar e se policiar com relação a isso, né? E o corpo vai respondendo, né, doutor? Conforme a gente vai insistindo, o senhor fala em treino, eu já falo para você ser teimoso mesmo em casa, insista com o seu corpo, que ele vai respondendo e as dores vão desaparecendo também, né, doutor? Às vezes precisa ter uma ajuda, né? Precisa ter uma organização, uma estratégia de reabilitação, né? A gente precisa ter, às vezes, um fisioterapeuta junto para organizar esse movimento, para organizar essa postura. A gente precisa ter uma avaliação, às vezes, metabólica para entender a capacidade de esforço daquele corpo. Lógico que isso é completamente imutável, né? Se na medida em que você vai se exercitando, você vai adquirindo uma capacidade metabólica cada vez maior e, consequentemente, tendo uma resistência à fadiga cada vez maior. Tudo isso a gente consegue orientar, né? Tem exames para a gente fazer todas essas avaliações e entender qual é a capacidade de reação daquele paciente e tentar montar uma estrutura com profissionais que possam ajudar nesse processo. Né? Essa reabilitação. Doutor, existem exercícios mais adequados, né, para a coluna? Por exemplo, natação ou musculação? Ou não? Independe ou depende de cada caso? É assim, olha, a gente precisa ter uma base de treino aeróbico. Treino aeróbico é todo treino que aumenta a sua frequência cardíaca até a você entrar no patamar de circulação sanguínea máxima, onde você vai conseguir levar esse oxigênio para dentro da sua musculatura. Essa seria uma base. Em cima disso, a gente precisa entender aonde você tem uma dificuldade postural ou aonde você já tem uma lesão. Eu já tenho uma hérnia de disco, eu já tenho um desgaste no disco vertebral, que é o amortecedor entre uma vértebra e outra, né? Eu tenho esse desgaste na lombar, entre a quarta e a quinta vértebra. Então, a gente vai programar uma estratégia de fortalecimento para proteger aonde você tem a lesão, e aí vamos tentar montar uma rotina de treino em cima disso, mas partindo do que o paciente é capaz de fazer. De novo, a ideia não é transformar as pessoas em atletas, mas a ideia é fazer com que essas pessoas sejam mais ativas e tenham mais consciência corporal e mais cuidado postural ao longo da sua atividade. Né? O senhor falou dessa procura por um profissional bastante importante, porque se a gente, por exemplo, na academia, né, pega uma carga, um peso errado, pode trazer problemas também, né? Pode travar a coluna ou acirrar um problema já existente. Então, é sempre procurar ajuda profissional, mesmo na hora de fazer um exercício que a gente pode achar que é simples. Perfeito. Né? Às vezes, assim, é muito triste ver alguém sedentário com
evoluindo com uma atrofia muscular e uma sobrecarga mecânica, mas é mais triste ainda você ver uma pessoa que se organizou para ter uma rotina de treino e na falta de uma orientação adequada, ela se machucar por um treino inadequado, né? Isso é mais triste, né? Um pouco, né? Você fala, pô, a pessoa se organizou para ter uma rotina ativa, para treinar, para ficar com uma musculatura mais capaz de defendê-la e, de repente, por um erro de estratégia de treino, ela se machucou no meio do caminho, né? Agora, doutor, a gente falou um pouquinho dessa vida moderna, né, cheia de tecnologia. Tem uma tecnologia que eu acho que está sendo a vilã, e que é o celular, né? Que eu vejo muitas pessoas andando de cabeça baixa, assim. Isso não faz mal também? Você toda hora nessa posição, não é só a coluna, mas os braços também, né? Você anda de cabeça baixa, não olha nem para frente, ou você já senta, já fica nessa postura. Eu estou falando exagero que é vilão ou não, o celular? Não, é sim. A gente fez um cálculo. Ortopedia é basicamente leis da física aplicadas ao corpo. Então, quando a gente tem um peso sobre uma área de apoio, a gente vai ter a força que passa por essa região, vai ser o peso vezes a aceleração da gravidade. Quando eu desloco esse peso em relação à área de apoio, então quando você está olhando, vou só simular a imagem, se eu estou olhando um celular, mas eu estou olhando ele aqui, esse ângulo de flexão da minha cabeça, ele faz com que o peso da minha cabeça ele saia do apoio da minha coluna cervical e vai criar uma alavanca. Isso é muito conhecido em física, né? Isso é um momento de força, né? Os físicos calculam isso, né? Quando vai construir um prédio, quando vai a força que um guindaste tem que ter de contrapeso para levantar um peso de tantos quilos do outro lado, considerando a alavanca que ele tem de força e tal. Então, quando eu uso o celular em flexão do pescoço, a gente viu que existe um aumento na ordem de grandeza da força que passa sobre a coluna cervical de 150 newtons para uns 3.000 newtons. Tá? Estou falando aí de mais de 100 vezes de aumento de força com 60 Fica graus mais, de... para a gente simplificar, fica mais pesado, então, né, essa região. Assim, a gente joga mais peso. Exato. A gente até usou algumas coisas para simular, mas assim, com 30 graus de flexão da cabeça, é como se você já estivesse segurando aquele galão de 20 litros de água na sua Nossa. cabeça. É muito É peso. bastante coisa. Se você considerar que as pessoas estão cada vez mais tempo usando, né, o celular como ferramenta de comunicação ou de trabalho no dia a dia, eu diria que a gente praticamente vai ter uma epidemia de sobrecarga de disco vertebral, né? Até o corpo vai se transformando através da tecnologia. Uma geração de gente mais curvada, talvez, ou não, né? Se todos tomarem consciência. Mas o ideal é usar o celular de que forma? Mais próximo, assim, do olhar mesmo, do olho, ou usar por menos tempo? É inevitável usar o celular hoje, né, doutor? É inevitável, mas, por exemplo, eu estou falando com você no meu Note e eu consigo puxar o meu WhatsApp para o desktop. Então, assim, a gente precisa começar a levar as ferramentas do celular, pelo menos no momento em que você está sentado numa estação de trabalho, para uma tela que esteja numa altura mais adequada em relação ao seu olho, né? Para ficar assim. Mas se você precisar trabalhar no celular, um jeito talvez é apoiar e deixar a tela do celular na altura do seu olho. Então, ou usar um apoio de cotovelo na mesa, ou usar um apoio de cotovelo no seu próprio tórax, se você estiver num lugar que você não está sentado, e tentar manter essa tela um pouco mais alta. Deixa um Né? pouquinho o celular, tá, gente, também, né? Vamos viver um pouquinho fora da tecnologia. Doutor, uma outra dúvida é, por exemplo, quando a gente acorda, é bom dar aquela esticada? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, esticando o mesmo corpo, alongando. Isso faz bem ou não? Olha, o que definitivamente faz muito bem é você fazer um aquecimento antes de entrar numa atividade física. Então, se você vai ter uma sobrecarga física por algum motivo no seu dia, o ideal é que você consiga preparar o seu corpo para isso. Isso é uma coisa que está extremamente provada. Se a gente pegar a
nossa história do esporte, né? Se você pegar as equipes aí que disputam os campeonatos, a partir do momento em que começou a se pensar um aquecimento organizado antes da competição, antes da prova que o atleta vai disputar, a gente realmente percebeu que a gente tinha um resultado, uma performance melhor e menos risco de lesão, né? A primeira equipe que fez isso, para você ter uma ideia, foi a seleção da Hungria na Copa do Mundo de 1954. Né? A Hungria, naquela Copa do Mundo, inventou o aquecimento, eles aqueciam escondidos no vestiário e eles faziam 2-0 nos primeiros 20 minutos de jogo com todos os oponentes, né? Então, assim, de fato, preparar o corpo para uma atividade é uma coisa muito importante. E a gente, às vezes, na correria da rotina, enfim, A gente tudo, não dá né? muita importância, né? Tem gente que não toma nem café da manhã, né? Já É. acorda, já está em cima da hora, já põe a roupa e já sai direto, né? Então, assim, acho que essa é uma reflexão da quarentena também, né? Assim, se a gente vai ter uma flexibilidade de trabalho, trabalhar em casa, além de organizar essa estação de trabalho, mas é organizar uma disciplina também, né? De acordar com antecedência, de se preparar. Eu vou ficar 6 horas sentado. Putz, será que não seria bacana eu fazer um pouco de aquecimento e preparação da musculatura que vai me sustentar para que eu não entre, né, frio para essa posição? E aí a gente tem um monte de Mudando orientação. a vida mesmo, né? Buscando qualidade também, né, doutor? Eu acho que a quarentena também trouxe essa importância para a gente, né? Da gente se dar qualidade, né? E as pessoas têm que começar a mudar a mentalidade mesmo, né? Em prol da própria saúde. E se a gente vai viver mais, né, que é o que a espécie humana vem fazendo, né, a gente vem aumentando a expectativa de vida década após década, o grande gargalo da medicina hoje um dos grandes gargalos, né, é a lesão osteomuscular, né? Então, assim, as superfícies de cartilagem, elas não se regeneram, né? Então, a gente tem tido uma expectativa de vida cada vez mais longeva. E como adaptar isso, né, num esqueleto que vai apresentando o próprio desgaste natural do seu tecido cartilaginoso. Então, cada vez mais, essa organização de postura e de atividade física tem entrado, né, com uma certa importância na rotina das pessoas, porque a gente está começando pela primeira vez a pensar como que eu vou ser quando eu tiver 80 anos. Virou uma Né? preocupação da vida moderna, né? Dos dias de hoje. Porque antes não se pensava nisso, as pessoas simplesmente aceitavam envelhecer, né? Mas hoje a gente está preocupado em como envelhecer, né, doutor? É isso, essa qualidade de vida. Essa tem sido uma discussão muito recorrente nos congressos de ortopedia e de neurologia, né? Que eu acho que são os dois grandes gargalos, né? Como eu me tornar, né, um idoso ativo, com uma boa saúde corporal e uma boa saúde mental para poder usufruir dessa expectativa de vida prolongada, né? Ô, doutor, uma última pergunta agora, o nosso tempinho está terminando. Pessoas muito tensas, né, estressadas, tendem a ter a dor por aqui, no ombro, no pescoço, na coluna, né? O estresse também causa dor na coluna. Isso é um fato, né? Essa região da cervical, né, é o lugar mais vulnerável do nosso corpo, tá? Então, se você pensar como que um ser humano morria antigamente, ela basicamente era pela região do pescoço. É lógico que com a evolução da vida moderna, a gente tem muito mais hoje óbitos por acidente de carro e por armas de fogo do que por estrangulamento, mas historicamente, na história do ser humano, a região do pescoço sempre foi o ponto mais vulnerável. Então, quando a gente está numa situação de estresse, o nosso corpo ele começa a reagir a essa situação de luta e fuga, quando os nossos hormônios de estresse entram em ação, e ele, sem saber se vai ser estrangulado ou não vai ser estrangulado, mas a musculatura acaba tendo um reflexo de Parece que defesa na região comprime, cervical. né, doutor? É uma defesa mesmo, Uhum. né? É uma coisa instintiva, não dá para, a gente não controla isso, mas todo mundo que passou por alguma discussão ou que teve alguma situação emocional muito estressante, é muito comum essa pessoa no momento seguinte referir uma sobrecarga de toda a musculatura cervical. Isso é uma contração involuntária de defesa.
Mas, de novo, né, quanto mais fisicamente bem preparado a gente está, melhor a gente lida, inclusive, com essas situações de sobrecarga mecânica, né? Se o meu corpo é um corpo treinado, é um corpo bem oxigenado, com musculatura em equilíbrio, mesmo numa hora de estresse, eu vou aguentar mais, né? São menos os traumas, né, doutor? Doutor, chegamos ao fim. Queria te agradecer pelas orientações e fazer mais um convite. Volte sempre que quiser para falar sobre esse assunto e outros também, tá bom? O Saúde é Vida do senhor. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Falo em nome do grupo da PUC de Campinas, de cirurgia de coluna. A gente está à disposição, a gente tem bastante coisa para discutir, para mostrar. Se vocês precisarem algum dia, a gente está disponível. Muito obrigada, viu, doutor? E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Olha, faça igual o doutor, hein? Treine o seu corpo para que a sua coluna sempre fique bem. E olha, até nosso próximo encontro. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Fique bem.